Bom dia, galera! Tudo bem? Meu nome é Carolina Branchi, eu sou diretora de integrações da Dinamize e hoje eu vou conversar então sobre o que é inbound marketing, falar um pouquinho sobre esse termo aí já tão utilizado no mundo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Dinamize, então, para quem não conhece. A Dinamize, então, tem quase 20 anos, a gente tem plataformas de marketing digital, a gente atende mais de 22 mil marcas, a gente tem 8 filiais no Brasil e 4 filiais fora do Brasil. Essas são algumas marcas que a gente atende, então a gente atende de todos os tipos de segmentos. E vamos então ao nosso tema de hoje, que é inbound marketing. O que é inbound marketing? Inbound marketing é um termo que o CEO da HubSpot inventou, criou em 2009, né? Então, nada mais é do que, ao invés da gente vender um produto, simplesmente, a gente mandar, compre meu produto, é a gente criar um conteúdo, então ele é um marketing de atração, um marketing de conteúdo, a gente cria um conteúdo sobre benefícios do produto, a gente manda para o nosso público, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, a gente consegue entender quem são as pessoas que estão se engajando em cada produto, e conforme a interação de cada um, a gente segmenta essas comunicações e a gente consegue chegar até a venda. Basicamente, o inbound marketing é isso. No Brasil, ele chegou ali por volta de 2011, 2012, né? E a expectativa de todo mundo quando a gente falava as palavrinhas inbound marketing era essa, que a gente ia ganhar muito dinheiro. A expectativa é essa, né? Quando a gente falava inbound marketing, faz inbound marketing, parecia que as coisas iam funcionar e iam dar dinheiro rápido. Mas, na verdade, a realidade do inbound marketing é muito planejamento, muito processo, né? Então, o inbound marketing, ele funciona a médio e longo prazo. Então, isso aí foi passando, e o termo inbound marketing no Brasil deu uma cansada, assim. Então, hoje, não se escuta muito mais falar em inbound marketing no Brasil, né, em 2020. A gente fala agora mais sobre automação de marketing digital. Então, eu, inclusive, que vendo, enfim, quando a gente lançou uma plataforma que podia fazer toda a metodologia, né, do inbound marketing, os clientes adoraram, né, acharam que legal, uma solução muito bacana. Só que, na verdade, quando a gente falava que realmente era inbound marketing, que era criação de conteúdo com as personas, planejamento, segmentação de base, aí os clientes achavam, né, muito complicado e acabavam fazendo lá os envios pontuais, normais mesmo. Então, eu vou falar sobre as etapas agora do inbound marketing, tá? Mas agora, então, no Brasil e no mundo, na verdade, se fala muito em automação de marketing digital, que é o termo mais claro no momento. Então, as etapas são essas, né? O atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Existem etapas diferentes, né? Cada um dá um nome diferente, mas basicamente é isso. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre inbound marketing. Então, a gente fez um casezinho de eventos, porque a gente fala muito em inbound marketing na parte digital, mas existe também o inbound marketing na parte física. Então, a gente fez isso num evento em São Paulo no ano passado. Vamos lá. Então, a primeira etapa é o atrair. Então, imaginem que vocês estão entrando num evento, vocês estão vendo várias pessoas de vermelho enlouquecidas numa banheira cheia de dinheiro. Sim, a gente inventou a nossa moeda no passado, que foi o Dinamoney, e a gente foi para o digital São Paulo assim. Então, enlouquecidamente, todo mundo enlouquecido com os dinheiros e uma banheira. Isso chama muita atenção. Então, o que é essa etapa? Atrair. E aí, a etapa atrair, olha que legal que foi a ação que a gente fez, para quem conseguiu acompanhar. Eu até achei que ia ser um mico, né? Achei que ninguém ia querer entrar numa banheira, mas quem nunca quis entrar numa banheira cheia de dinheiros, né? Então, foi um buzz enorme no evento, foi muito legal, chamou muita atenção. Tinha uma fila gigantesca para as pessoas tirarem foto. E até aí, ninguém sabia qual era essa empresa, se era Dinamize, se era A, B, C ou D. Mas as pessoas adoraram a ação, a atração foi demais. Então, imagine o seguinte, vamos levar para a parte do digital. A gente conseguiu atrair várias pessoas para o nosso site, várias. Então, lá no Analytics, ele te mostra a quantidade de pessoas que estão visitando o teu site por mês, show. Só que quem são essas pessoas? Se a gente não conseguir
ter um ponto de conversão para saber quem são elas, para a gente não adianta nada saber que 10 mil pessoas estão acessando o nosso site, não saber quem são essas pessoas e não conseguir fazer ações específicas para essas pessoas. Então, a gente vai para a segunda etapa, que é o converter. Então, aqui, como é que a gente converte as pessoas? A gente tem que dar um benefício para essas pessoas. E o benefício é o e-book, que muito foi divulgado aqui no Brasil, que as pessoas agora pararam de fazer um pouco porque ficou bem cansativo. Exclusividade, brindes. Então, nos eventos, o que a gente faz? A gente leva um brinde, geralmente é o nosso skate, tá? Então, as pessoas precisam deixar o seu cadastro para concorrer ao brinde. Então, o que acontece? As pessoas vão lá, convertem. Então, a gente tem uma landing page. Isso pode ser feito através de uma landing page, tá? No último evento, a gente criou um QR Code da landing page e as pessoas iam se cadastrar. Nome, e-mail, empresa e telefone. Então, essa é a parte de conversão. Então, imagine, a gente atraiu para o nosso stand, show. A gente conseguiu converter, então a gente conseguiu saber quem são essas pessoas, de onde elas são, que empresa elas são. Ótimo. E aí, acontece a terceira etapa, que é a parte da venda. Então, as pessoas, quando estão se cadastrando ali no stand, a gente está ali, quer saber mais sobre a Dinamize, já conhece as nossas plataformas, e aí começa a interação do conteúdo em si, para as pessoas conhecerem o produto em si da Dinamize, ou produto ou serviço da empresa. Mas, a gente já tendo contato dessa pessoa, a gente já consegue criar um fluxo automático. Então, nos eventos que a gente participa, a gente geralmente faz um fluxo assim, tá? Então, a nossa plataforma tem SMS, e-mail, push, né? Então, a gente já manda um SMS na hora, obrigado por se cadastrar, logo mais vamos mandar um e-mail para você com mais detalhes, um e-mail imediatamente também, falando sobre conteúdo, e um e-mail depois de um dia. Esse fluxo aqui, vocês podem definir, mas é muito importante que quando a pessoa vá até seu site, vá até a sua loja física, vá até seu stand, ela receba uma comunicação. Porque as pessoas geralmente ficam no vácuo. Isso é bem ruim, né? Então, esse é o fluxo que a gente faz para eventos. Isso pode ser muito usado, então, em loja física, né? Então, a gente não vê muitas ações. Quantas lojas a gente lembra de ter entrado, ter participado, sei lá, colocado nosso cadastro e ter recebido alguma coisa legal? São poucas, né? A menos que tenha e-commerce, que aí já tem uma operação mais evoluída nesse sentido. Mas a ideia é trazer um inbound marketing não só para a parte digital, para a parte de comunicação da empresa, porque ele é um processo de comunicação, tem a ver com planejamento. Vamos então para a parte de inbound marketing, na parte de digital, para facilitar. O atrair, então. O que é o atrair? O atrair é atrair as pessoas até o teu site, até teu blog, até tuas redes sociais, enfim. Então, antes de começar todas aquelas etapas, imagine o seguinte: para atrair, a gente precisa criar conteúdo. Show! Para criar conteúdo, a gente tem que saber para quem que a gente vai criar esse conteúdo. Não adianta a gente começar a criar conteúdo genérico sobre tudo, sobre todos, sem pensar nas minhas personas e na parte de otimização do meu site, na parte técnica, tá? Então, vamos começar. As personas. Então, as personas são diferentes de público-alvo. Público-alvo, tu vai ter, então, eu tenho mulheres de 25 a 30 anos, que são de Porto Alegre, que são de São Paulo, esse é meu público-alvo. Isso é uma segmentação. Mas as personas, elas são diferentes, porque as personas tu cria pessoas fictícias para quê? Para que tu monte características da persona e tu consiga escrever exatamente para ela. Então, por exemplo, quando tu direciona o conteúdo para a tua área de marketing para escrever, tu vai dizer o seguinte: eu quero que tu escreva para a Mariana, que tem 27 anos, que é formada em comunicação. Então, isso muda tudo, porque tu sabe que tipo de linguagem tu vai utilizar com a Mariana. Pode ser formal, pode ser informal. Então, antes de começar com tudo, a gente tem que definir as personas. Eu não vou entrar muito nos méritos das personas, por duas razões. Primeiro, eu falo bastante sobre isso e as pessoas não aguentam mais falar sobre personas, porque é bem complicado tu criar personas. Geralmente, a gente sugere que tu crie uma persona e, a partir disso, teste para ver se está funcionando.
Mas as empresas, às vezes, criam personas que não são as personas para essa empresa. Elas criam personas que são parecidas com o dono da empresa. Então, é bem complicado. A gente pode depois... A Carol também tem um material bem legal de criação de personas, mapa de empatia. E a gente pode depois criar, para mandar para vocês, junto no e-mail, sobre isso, tá? Eu já falei bastante, está bem batido esse assunto. Mas antes de mais nada, então, quero começar uma estratégia de inbound marketing, vamos criar personas. Vamos criar uma primeiro, depois a gente cria outras, porque imagina, se a gente não consegue escrever nem para uma persona, imagina escrever para 2, 3. Então, depois eu posso direcionar isso, tá? E é muito importante que pensem na parte de otimização do site, porque uma coisa é tu escrever um conteúdo legal para essa persona, e outra coisa é tecnicamente tu escrever com palavras-chave para que o Google, né, comece a te otimizar a tua página para que quando a pessoa vá lá e coloque uma busca, vocês apareçam ali pelo menos na primeira página. São coisas completamente diferentes. Tem programas para ajudar também com isso, enfim. Mas isso é bem importante, porque para chegar no teu site, a pessoa tem que fazer todo um caminho. Obviamente, tem tudo a ver com o marketing em si, né? Então, por exemplo, nos eventos, a gente participa de muitos eventos, a gente faz várias ações de marketing nas redes sociais também, a parte de Google Ads, enfim, mas tem a parte orgânica que é bem importante também, até porque não envolve tanto dinheiro, né? Envolve conteúdo, então otimizado para a busca do Google. Espera aí que eu tenho um aqui, seria possível voltar nas duas telas anteriores para uma rápida captura. Vamos para as etapas, então. Conseguir atrair, então, conseguir escrever um conteúdo legal para minha persona e conseguir trazer ele para minha empresa, que seria no site, no blog, enfim. Agora a gente tem para a parte de conversão. Então, ele entrou no teu site, que tipo de pontos de conversão eu tenho que colocar para saber quem são essas pessoas, tá? Então, vamos para alguns pontos de conversão. Primeiro ponto de conversão é o site, gente. Assim, ó, obrigatório que tenha um formulário no site. Esse é um exemplo aqui de um formulário bem simples, que é só digite seu e-mail. Não adianta colocar um formulário enorme que as pessoas não vão preencher. Elas têm que saber que vai receber, que vai colocar o e-mail, vai receber ofertas, conteúdos exclusivos, que é legal, tá? Mas não adianta botar, quero saber nome, e-mail, número do seu pé, cidade, não adianta. Faz o seguinte, primeiramente deixa no máximo 2 campos ou 3, e depois disso vocês vão perguntando melhor para o seu lead, para o seu contato, mais informações, tá? Esse é o ideal. É importante que esse formulário esteja na capa, tá? Porque às vezes a primeira coisa quando eu vou atender um cliente para ver os pontos de conversão, eu vou atender o cliente, tá, cadê o teu formulário? Ah, tem um formulário em contato. Isso não é, isso é um formulário de contato, que a pessoa quer entrar em contato com você. Não quer dizer que ela quer deixar o e-mail para receber informações. Então, pensem num lugar estratégico, que não fique muito chamativo, não é para ele atingir toda a tua capa, né? Assim, eu acho que tá bem legal, tá bem discreto e ao mesmo tempo tá aparecendo, tá? Então, no site é isso. Criação de landing page, então, nem eu falei, então, tanto na parte física, pode ser colocado num top, que nem a gente colocou aqui, quanto na parte online, então, que vocês podem, essa landing page, ela pode servir para colocar um card nas redes sociais, para conversão, pode botar o linkzinho na bio do Instagram. Então, esse link vocês podem mandar por grupo de WhatsApp. Então, esse link, na verdade, é uma página que tem o intuito da conversão, tem um formulário, tá? Então, esse é o ideal, assim, então, de ponto de conversão. Então, primeiro o site e agora a landing pages, que pode ser feito, então, tanto para redes sociais como para outros fins. Pop-ups. Quem adora pop-ups aí? Ninguém, né? Todo mundo acha bem chato pop-ups. Mas, na verdade, assim, ó, o pop-up ele é chato quando ele ocupa um espaço enorme. Mas, se esse espaço enorme for um benefício, tu vai querer que ele esteja ali e tu vai querer preencher. Então, é o caso de um cliente nosso aí, por exemplo, Lojas Melissa, que não existia pop-ups até um tempo atrás, assim, e eles não tinham nenhum ponto de conversão. E a gente falou para eles, coloca algum ponto de conversão. Eles simplesmente colocaram na tela inteira um pop-up que a pessoa preenchia e ganhava frete grátis. Se a gente for
Se a gente for analisar o pop-up em si, mas a tela inteira, isso é legal? Depende, porque se eu quero comprar uma melissa e tá me dizendo que é frete grátis, é óbvio que pode ser a tela inteira, eles são a melissa, eles podem fazer isso, e isso gerou muitos contatos para eles, muitos mesmo, assim, não vou abrir o número, mas isso deu um retorno enorme para eles. Então, pensem num pop-up, não precisa ser algo enorme na tua empresa, pode ser uma coisa mais discreta, mas que tenha ali, ó, preenche seu nome e seu e-mail. Show, é isso aí que vocês precisam. Telefone, né, no caso ali da UNA ali, ótimo, que aí tu já pode fazer alguma ação também de SMS, alguma ação do teu, até daqui a pouco alguém entrar em contato, enfim, isso é bem importante. Então, os pop-ups, eles são legais, sim, mas tudo depende da forma como ele é colocado no site. Sistemas integrados, então, gente. Para tudo isso que a gente está falando funcionar, o ideal é que todos os sistemas estejam integrados. Quais são os sistemas? Eu uso o meu CRM PipeRun, por exemplo. Eu uso a minha plataforma Tray. Enfim, qualquer plataforma que eu tenha em termos de e-commerce, CRM de vendas, qualquer tipo, é bom que elas estejam integradas. Por quê? Porque no momento que o lead entra lá no site, depois ele faz a compra, depois ele volta, se todas as informações vierem para uma plataforma única, a gente consegue concentrar as ações e planejar melhor e mensurar tudo isso. Então, hoje, aí tem algumas das plataformas que a gente está integrado. Então, mas eu não uso sistema nenhum. Eu uso um Excel, não tem problema. Vamos integrar com o Excel, vamos botar ele no OneDrive, no Dropbox e vamos vamos integrar. Tem uma loja física e eu não tenho nada de sistemas. Ok, bota um Excel mesmo, a gente integra. Então, assim, existem várias formas de fazer a integração, às vezes as mais simples, né? As mais simples. E a gente auxilia muito com isso, assim, muito com as plataformas, porque isso tem a ver com as ações de pós-venda, recompra, relacionamento, entender, então, mais campos do cliente. Então, assim, eu sei as compras que ele fez, quando foram. Então, isso é essencial, tá, gente? Então, vamos lá. A gente já falou, então, em atrair, criar personas, criar conteúdo, marketing de atração para levar para o teu site, né? Site, redes sociais, loja física, o que seja. Ok. Aí a pessoa entrou nesses pontos, a gente vai colocar formulários, landing pages, a gente vai colocar lugares para as pessoas se cadastrarem para a gente saber quem são elas. Show! Agora a gente vai para a venda em si, né? A gente conseguiu atrair, a gente conseguiu saber quem são, o que, que a gente faz. Como a gente trabalha, obviamente, muito com e-mail marketing, eu vou dar algumas dicas da parte de construção do e-mail, tá bom? Então, assim, uma das coisas que mais me perguntam, então, eu acho que no geral, até para o suporte e tudo, que assunto que eu vou utilizar, né? Qual é o assunto? E aí a gente fica, né? Às vezes na Dinamize a gente fica, tá, assunto 1, assunto 2, assunto 3, né? O que será que vai dar mais resultado? Se vocês não sabem, o assunto é uma das partes mais importantes do e-mail marketing. E se chegar na caixa de entrada, o que vai fazer ele abrir ou não, tá? E como a gente está falando de plataformas, está falando de mensuração, a gente tem um recurso chamado Teste AB. O que é esse recurso? Eu posso criar até 6 versões de assuntos diferentes, tá? E eu consigo colocar um percentual da minha base. Vamos pensar que a gente vai criar 2 assuntos. Um mais genérico e um mais estratégico, mais específico. E aí eu vou pegar 20% da minha base para fazer o teste. Então, 10% vai com o assunto 1 e 10% vai com o assunto 2. Depois de X horas, a plataforma vai te entregar a informação de qual dos assuntos mais foi visualizado e vai mandar automaticamente, se tu quiser, obviamente, para os 80% que ainda não receberam com esse assunto, tá? Então, esse é um recurso muito legal, muito simples e pouca gente usa. Então, depois, para vocês terem uma ideia, aqui eu trouxe uma telinha da ferramenta. Nesse caso, a gente fez com 3 assuntos diferentes, tá? E ele vai te entregar entrega, visualização e cliques. Por quê? Porque além do assunto, a gente pode mensurar o conteúdo. Então, o conteúdo que tiver mais cliques, a gente envia. E também se tiver e-mails diferentes de remetentes. Então, por exemplo, lá na Dinamize,
A gente tem o domínio dinamize.com, dinamize.com.br e dinamize.net. Eu posso testar qual dos três tem mais entregabilidade e ele manda também a versão final com o melhor dos domínios. Então, ele faz um combinado desses três itens. A gente fez uma campanha de Dia das Mães, faz uns 2 anos já, que a gente colocou conteúdos diferentes e ele escolheu um assunto para outro conteúdo e a gente fez um combinado, assim, ficou bem legal. É bem legal vocês testarem, tá? O Paulo diz que sempre usa, legal, show. O que acontece? Não dá para usar sempre, assim, em todas as campanhas, por quê? Porque a nossa plataforma, pelo menos, ela tem que ter no mínimo 3 horas para a gente identificar, mensurar todos os resultados e para fazer o envio final. Então, se daqui a pouco eu tenho um envio que eu preciso mandar agora, com muita pressa, aí a gente tem que ser. Então, não dá para usar o teste AB. Mas eu sugiro que pelo menos uma vez por mês, vocês que enviam mais frequente, façam isso, que vai ser bem legal. O Leonardo está perguntando aqui se é válido colocar dentro de um formulário a segmentação por gênero. Depende, tá? Depende de qual formulário. Talvez depende do segmento que vocês, né, que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, se eu sou uma loja de roupas, acho que sim, acho que pode botar feminino, masculino, ou até crianças, né? Então, se a gente tem ali, daqui a pouco eu vendo para mulheres, homens e crianças, eu acho que vale a pena colocar e bota um boxezinho com as 3 opções, tá? Isso é bem legal, calçados também, então dependendo do segmento, vale a pena essa informação. A gente tem que entender que informação que é relevante para o nosso negócio. Ah, vale a pena eu pedir sei lá, o endereço do meu cliente, se eu não vou mandar nada para ele ainda? Não. Ah, mas vale a pena eu saber daqui a pouco qual é a cidade dele, porque eu tenho lojas diferentes em cada cidade? Vale a pena. Então, isso que a gente tem que se perguntar. Não existe uma regra, existe conforme cada negócio. Então, continuando aqui. Call to action, então, tá? O que é o call to action? Acho que todo mundo sabe, né? É o famoso botão, né? Aquele botão que é a chamada para ação. Por que é muito importante? Se a gente está falando de e-mail marketing, então vou botar aqui um e-mail um cliente nosso aqui, a Bischoff. Olha que legal, tá? Em todos os e-mails que eles mandam, eles colocam o número do pé, então de 33 a 40 ali. Por quê? Porque em qualquer momento que a pessoa clique, não interessa em qual das ações, a plataforma ela sabe qual o pé da pessoa, então qual o número do calçado da pessoa. Por quê? Porque daqui a pouco ela está com uma promoção, eu que calço 34, por exemplo, ela está com uma promoção só de 34. E aí ela pode fazer um filtro na ferramenta, todo mundo que já clicou em 34. Então, o call to action é importante para direcionar as ações, para mensurar quem clicou e para conseguir fazer ações automáticas conforme o clique. Ah, mas eu não sou e-commerce, não vendo nada, o que eu faço com o call to action? Não importa, gente. É importante, todo mundo, quando a gente recebe algum comunicado, a nossa mente ela funciona assim, quando tem um botão, a gente quer apertar, não adianta. Então, esse botão ele pode ser um botão para o link do WhatsApp do vendedor, ele pode ser um botão para o link do WhatsApp da pessoa que vai fazer o atendimento, se eu sou uma instituição, se eu sou uma federação. Eu posso colocar o botão que é o mail to, de responder o e-mail, responda agora esse e-mail. Mas é importante, chama atenção, gente. Façam esse teste. Se vocês não usam botões, coloquem botões que vocês vão ver que vai dar muito mais resultado. Tem casos de clientes que mandam só texto e os links no texto mesmo. E aí depois eles colocam botões, porque fica muito mais aparente, e que nem eu falei, a nossa mente ela quer clicar nesse botão. E como o e-mail marketing é para ser mais um alerta, não é para ter toda aquela informação ali, coloque botões para a pessoa clicar e ser direcionada para o site, clicar e ser direcionada para algum lugar, para as redes sociais, para o vídeo lá no YouTube. Então, isso é muito importante para as ações de vocês. Pré-header. Pré-header é uma coisa que agora as pessoas já sabem mais, mas às vezes não sabem tanto. O que é o pré-header, então? O pré-header é a primeira linha de texto do e-mail marketing. Ah, mas e aí, para que funciona isso? Vou mostrar. Aqui eu estou no meu webmail, e aí vamos lá. Eu tenho um e-mail da Tokstok, tá? Que o assunto é promoção linha Cose.
Tudo que vem depois é o pré-header. Panelas, caçarolas, assadeiras, formas, tá? Então, isso, na verdade, o pré-header, ele funciona como um complemento do assunto. E isso é muito legal. Olha no mobile, por exemplo. Lojas Renner, quem está me mandando. O assunto eu já conhece seu vestido novo e o pré-header é aproveite e parcele suas compras em até 10 vezes sem juros. Então, o pré-header, ele ajuda, ele é um complemento do assunto. Então, como é que se faz isso? Simplesmente na primeira linha do e-mail, coloque um texto escritinho ali, ó, aproveite e parcele suas compras. Para quem faz em HTML, pode colocar direto no código, mas nas plataformas, nosso editor também é simplesmente escrever mesmo. Isso dá muito resultado. Então, são dicas assim bem simples, na verdade, mas que no contexto geral pode ajudar bastante o negócio de vocês. Vamos falar sobre o texto alternativo, então. Imaginem que a gente está falando de toda a ação que a gente fez lá de criar as personas, criar conteúdo, mandar para o site, criar um formulário, né? Tudo isso. Criamos um e-mail lindão lá com a agência fez um e-mail lindo. E eu que uso o Outlook, de repente chegou assim. Por quê? Porque as imagens no meu Outlook são bloqueadas. Desculpa para quem não usa Outlook, eu sei que a maioria já não usa, né? Usa muito o webmail, mas eu ainda sou das antigas, adoro o Outlook. E ele vai chegar assim, porque por padrão minhas imagens são bloqueadas. O que o texto alternativo vai fazer? Ele vai colocar um texto atrás das imagens. Então, caso meu e-mail não abra, as imagens não abram, ele vai aparecer um texto. Então, vamos aqui falar do Tia Ofertas, que é um cliente nosso também. Nesse momento aqui, ó, eu não abri imagem nenhuma. Mas eu sei, olha o pré-header que legal. Ei, você olha aqui dentro, esse é o pré-header. E todo o resto, ele é só texto. Diversão garantida no Paraíso Parque, diversão e adrenalina no Veloparque. Isso aqui, gente, eu já sei do que se trata o e-mail e eu não abri minhas imagens. E aí, quando eu vou abrir as imagens, pode ver que os textos que estão atrás, elas não aparecem. Ah, como que eu faço isso? Então, no HTML é uma parte, mas no editor ele é bem simples, tá? É o nome da imagem. Depois, se vocês tiverem dúvida em criar isso, a gente pode ajudar. Mas é bem importante, então, por duas razões. Primeiro, para quando a gente receber, a gente já saber do que se trata. E segundo, pela parte de entregabilidade, tá? Por quê? Porque dependendo do provedor, né? A maioria dos provedores, ele faz um equilíbrio. Então, quando o e-mail só tem imagens, ele já está na pontuação maior de spam. Então, quando tem o equilíbrio de texto, imagens e links, né? A probabilidade é maior de tu entregar na caixa de entrada. Obviamente, tem engajamento de base, tem outras questões, mas enfim. Então, quando tu não tem quase texto no e-mail, teu e-mail fica muito suscetível a cair na caixa de spam. Então, é bem importante que tenha texto puro também. E esse texto pode ser atrás das imagens. Ah, eu não quero botar texto puro porque fica feio, né? As imagens são tão bonitas. Não tem problema. Coloca esse texto alternativo, então, atrás das imagens. Então, eles vão funcionar por duas coisas. Se a pessoa não abriu as imagens, vai saber o que está falando. E depois também e também pela questão de entregabilidade. E, obviamente, a gente tem que pensar muito na parte de responsividade, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão a mil para um lado e para o outro, e o e-mail ele tem que chegar adaptado no teu celular, no teu iPad, no teu computador. A maioria dos editores hoje já faz essa responsividade, tá? Então, é bem importante, que hoje é muito mais importante que venha responsivo, um e-mail mais clean, do que aquele e-mail que a gente mandava antigamente, que era muita imagem, eu queria comunicar tudo no e-mail. Não, gente, faça uma coisa mais clean, mais direcionada, mais personalizada, e aí também depois a pessoa tem opções de clicar e ir para outros lugares. Então, a responsividade ela é muito importante. GIF, então, gente, acho que vocês já notaram, eu adoro GIF. Eu ainda vou fazer uma apresentação só com GIFs, porque eu acho muito legal. E os GIFs dão muito resultado no e-mail. Dão sim, porque ficam engraçados, ficam fofos. Mas claro que eu tô falando, depende do negócio, depende de tudo. Então, é uma estratégia porque a gente sabe que vídeo a gente não consegue usar no e-mail, né? Porque dependendo do dispositivo ele não abre. Claro que dá para colocar uma imagem com o link para abrir o vídeo em outro lugar. Só que o GIF tu consegue fazer como se fosse um vídeo, né? Então, um GIF animado, ele é bem legal. A gente já fez alguns posts aí sobre isso, que dá resultado. E super indico, então, GIF, não tem problema.
ele não vai ficar pesado, dependendo do GIF que tu criar, e ele dá bastante resultado mesmo. Aí fica a dica do GIF. E, obviamente, tudo que a gente está falando é testar. No meu Hotmail chega de um jeito, no meu Yahoo chega no outro, no meu e-mail da empresa chega diferente. Tem que fazer teste com todos os domínios, pelo menos os principais, para ver como que vai chegar cada e-mail. Mas vamos falar, então, vamos continuar sobre pré-header precisa ficar no e-mail em si ou pode ser só no HTML? Não, tu pode fazer o direto no HTML, consegue fazer. Se tu quiser depois, Thaís, eu vou deixar meu e-mail, a gente pode te mostrar direitinho como se faz isso, tá bom? Deve-se colocar aquela mensagem de caso não consiga visualizar no cabeçalho sempre? Sim. Isso é bem importante, mas eu sugiro que não seja a primeira linha do e-mail. Eu sugiro que a primeira linha, que é o pré-header, que poderia ser esse, bota, então, estamos com promoção, né? Então, bota o pré-header a primeira linha e depois coloca o caso não consiga visualizar. Ele pode atrapalhar o pré-header, isso mesmo, porque ele vira pré-header. E se não tiver nenhuma linha de texto, ele vira o pré-header, então, caso não consiga visualizar. Então, é muito melhor colocar um outro pré-header, né, mais a parte estratégica, e depois, o caso não esteja visualizando, caso não consiga visualizar. Show, isso aí. Mas depois, Thaís, manda e-mail mesmo que a gente te responde sobre a parte de HTML, tá bom? Códigozinho que a gente coloca para fazer o pré-header. Então, continuando. Estou adorando as perguntas porque eu adoro interação. Então, vamos lá. A gente já atraiu, a gente já converteu, a gente já criou os conteúdos. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso funcionar de forma automática. Porque não adianta nada eu chegar no site que eu quero comprar, colocar meu e-mail e, de novo, ficar no vácuo, né? Não adianta nada eu colocar um ponto de conversão que a pessoa vai preencher e ninguém me mandar nada. Porque o consumidor, ele, naquela hora, ele quer saber do serviço, produto. Então, a gente não pode deixar ele esperando para amanhã receber a comunicação, daqui uma semana, daqui um mês. Então, o fluxo de automação é para ser automático, obviamente. Então, vamos lá. Esse é um dos fluxos que eu mais gosto, tá? Foi a Carol que criou. Mas eu acho que ele é simples e ele é bem completo, assim, na parte de entrada de novos contatos. Então, vamos imaginar, então, que a entrada de novos contatos aqui foi através de uma landing page, tá? Mas imagina que pode ser formulário do site, landing pages, pop-ups, então todas essa parte aqui de entrada, ela imediatamente recebe um e-mail de boas-vindas. Se a pessoa visualizou, depois de X tempo, ela vai receber uma apresentação de produto, do serviço, e conforme o clique dela, eu já consigo taguear ela com interesse. Então, aqui eu estou nutrindo o meu lead, e eu consigo botar, então, lead score para saber a pontuação desse lead. Eu consigo, se ele entrar no meu site, eu consigo botar, então, o lead tracking para navegação, então eu consigo saber onde ele está navegando no site. Então, esse é só um começo de quando a pessoa converteu em algum formulário, algum ponto de conversão. Tá? Então, assim, é aquele boas-vindas. Só preencheu, recebeu boas-vindas. É aquela coisa assim, ó, a pessoa entrou na loja física, olá, bom dia, tudo bem? É isso aí. Que a maioria das empresas não faz e é muito simples pela plataforma. Então, é justamente isso. Então, crie envios automáticos de boas-vindas, né? Qualquer tipo de ponto de conversão, ele tem que estar integrado com a plataforma de automação. A pessoa preencheu, já recebeu alguma coisa imediatamente. A gente não pode perder o time do negócio também, tá? Aqui eu tenho dois exemplos, então, Safira e a Filhos, são clientes. E esse e-mail, tá, gente, ele tem que ser bem simples, não adianta a gente deixar ele com um monte de imagens, porque é o primeiro e-mail que a gente vai mandar e ele tem que ter a entregabilidade. Então, para isso, coloque mais texto do que imagem, então, ó, e já algum benefício se a gente for e-commerce, obviamente, né? Então, o Safira ele já dá R$ 50 de desconto e a Pituxinhos dá 10%. Então, se eu for e-commerce, já dou um desconto para ele comprar agora. Agora, se eu sou uma instituição, já mando mais informações sobre a instituição. Boto lá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Agora você vai receber nossos comunicados uma vez por semana. Enfim, dependendo do negócio de cada um,
vocês têm que se comunicar. Então, tudo tem a ver com comunicação aqui, tá? Então, esse é o e-mail de boas-vindas. Aqui eu tenho alguns e-mails, uma régua da Bischoff, não sei se a Júlia está participando aí. Então, depois do cadastro então, no site, recebe um envio imediato, então, de seja muito bem-vinda, depois de 2 dias, depois de 3 dias, só para vocês terem uma ideia, então, que isso aqui vocês já conseguem planejar com a equipe de marketing de vocês, tá? E conforme, então, o planejamento, vocês já deixam isso pronto na plataforma. Então, no momento que a pessoa entrar na minha base, eu quero deixar 4 e-mails já programados. Um por dia, um por semana. Esses e-mails são de apresentação do produto. Obviamente, esse e-mail ele não pode ter valor, porque esse e-mail, toda vez que alguém entrar, vai receber esse e-mail. Então, se são coisas que vão mudar ao longo do tempo, não é legal colocar. São e-mails mais gerais, sobre a empresa, comunicações gerais, tá? E aí, quando a gente fala de inbound marketing, eu acho lindo esse case da Nicotine, que é aquele adesivo para parar de fumar. Eu preciso mostrar, né, o fluxo deles, porque quando a gente apresenta a plataforma e quando a gente fala tudo isso, as pessoas ficam super empolgadas e querem começar a fazer tudo, né? E às vezes a gente não consegue, porque ou falta, sei lá, falta planejamento, falta equipe para fazer. E quando a gente fala que o modo marketing é bem simples, eu acabo mostrando esse fluxo aqui. Esse fluxo que envolve e-mail, envolve SMS, envolve várias coisas, vários pontos de conversão, vários conteúdos, né? Então, quando os clientes falam, inbound marketing é simples, né? Existe aquelas caixinhas prontas, eu crio um e-book, eu mando um comunicado, faço isso. Não, não é simples. Exige planejamento, exige conteúdo, né? É bem complexo. Só que eu sou da prática, tá? Então, o que eu faço assim, ó? Não adianta a gente tentar ter todo esse fluxo aqui pronto, tá? Porque o nosso dia a dia é diferente. A gente precisa vender amanhã, a gente precisa se comunicar hoje. Então, o que eu faço, assim, geralmente, quando eu converso com os clientes, assim? Vamos começar aos poucos. Primeira coisa, a gente vai ver os pontos de conversão, né? Vamos ver a segmentação. Segundo, o que a gente vai mandar quando essas pessoas se cadastrarem? Então, assim, esse é um fluxo muito legal para mostrar, mas é um fluxo muito difícil, porque você tem que ter uma equipe muito boa para desenvolver conteúdo e implementar na plataforma, tá? Não estou dizendo que é impossível, muitos dos nossos clientes fazem isso, mas estou falando que a realidade geral dos nossos clientes é realmente assim, aquele dia a dia. Eu preciso mandar um e-mail para vender agora. Eu preciso fazer uma segmentação. Então, a gente auxilia nesse sentido de, no teu negócio, na tua realidade, como que a gente vai fazer para vender, para se organizar, para planejar. A gente vai criar um fluxo simples de nutrição e um fluxo simples de relacionamento, ok. Então, começando aos poucos, fica mais real, né? E eu sou muito dessa... Eu já atraí, eu já converti e eu já vendi. Show! Cheguei o que eu queria no meu objetivo, vender, né? Independente de ser produto, serviço, independente se é uma instituição, uma federação, é que fala muito de instituição porque a gente tem muitos clientes nesse nível, a gente tem muitos clientes também que são escolas, faculdades, então essa parte de ensino, essa parte de saúde, que não necessariamente tu vende um produto, mas tu te relaciona com as pessoas, né? E aí, então, né, isso que tu gasta muito tempo, dinheiro, né, até a venda em si, a gente acaba esquecendo da continuação, né, do fundo de funil, que é o fidelizar, que é o pós-venda, que é o relacionamento. Muitas vezes, né, é mais simples da gente fazer, com certeza é mais barato do que a gente conseguir um cliente novo, e a gente acaba esquecendo, a gente às vezes não dá valor. Mas a gente mesmo, a gente adora quando daqui a pouco a gente fez uma compra, a pessoa entra em contato contigo para saber se foi legal a entrega, ou daqui, sei lá, a gente sabe que é um produto que a gente usa todos os meses, daqui um mês a pessoa me chama para dizer que deve estar acabando, que ela quer me enviar com desconto. Então, isso é que faz a diferença. Relacionamento, pós-venda, recompra. E isso faz com que a gente consiga manter o cliente. Muito serviço, né? Então, a gente que vende serviço nem se fala. A gente precisa continuar se relacionando com esse público para que eles todos os meses paguem a nossa fatura, para que realmente eles fiquem satisfeitos. Então, a parte de fidelizar é muito importante. Então, vamos falar sobre isso. Esse é um fluxo que a gente tem, a gente já mudou várias coisas, óbvio, esse fluxo é meio antigo até, mas só para mostrar para vocês. Isso é um fluxo que a gente tem quando o prospect vira cliente.
Então, eu contratei a plataforma lá Dinamize E-mail. A partir do primeiro dia eu já começo a receber boas-vindas. No terceiro dia eu recebo os primeiros passos da ferramenta. No sexto dia eu falo sobre o editor. Então, isso aqui não foi simples de ser feito, porque a gente precisou se reunir e saber em que momento mandar, o que mandar, e tem muito conteúdo envolvido, tá? Mas imagine que depois que está sendo feito, que foi feito, ele roda. Então, amanhã entra um cliente e entra esse fluxo. Mês que vem entra um cliente novo e entra nesse fluxo. Claro que de tempos em tempos a gente tem que avaliar, né? É o que a Carol, então a Carol, ela fez agora um fluxo novo, nossa, enfim, a gente tem que reavaliar, obviamente, mas isso aqui, daqui a pouco tu pode deixar 1, 2 anos, dependendo do teu serviço, dependendo do teu produto. Então, pensa o seguinte, eu vendo produto, o meu produto é um ar-condicionado, vamos supor, que a gente tem alguns clientes que vendem ar-condicionado. A pessoa comprou um ar-condicionado. Depois de quanto tempo eu vou mandar um e-mail de pós-venda para ela? Depois de quanto tempo ela tem que trocar o filtro? Então, tem muitos comunicados que tu consegue deixar pronto, porque tu já sabe todo o fluxo que o produto tem que fazer e a recompra disso. Então, a Peugeot era um exemplo que a gente usava muito, que após a compra do carro, tinha o pós-venda, tinha as primeiras revisões, então tinha todo o ciclo da vida do cliente até 1 ano e meio que era a recompra, né? Então, isso aqui, assim, ó, ele não é tão simples, ele demora, mas tu pode fazer coisas, então não precisa ser tantos e-mails, pode ser 1, 2 e-mails, então isso depende muito do planejamento. Então, eu vendo um curso, EAD, por exemplo. Depois que ele termina esse curso, eu quero mandar outros cursos. Então, isso é bem importante, tá, gente? Aí eu entro na Farm, que eu adoro, uma loja que eu adoro. Eu entro na Farm Física, tá, aqui de Porto Alegre. Entrei, a Érica me atendeu, eu comprei com ela, tá? Comprei na loja física. E a Érica me deu um cartãozinho dela dizendo o seguinte, Carol, se tu quiser comprar no site, tu vai ganhar 10% de desconto e frete grátis. Coloca o meu código. Olha só que legal a comunicação de uma empresa que tanto faz tu comprar no site quanto na loja física. Tu ganha desconto que a pessoa, com certeza a Érica ainda deve ganhar, né, a comissão dela. Eu sei que às vezes é difícil, a gente atende muitas marcas que são franquias, né, então são concorrentes, mas tem muitas empresas, a maioria das empresas que atendem a parte de loja física e loja online, que são concorrentes, eu não consigo entender. Tem que ter uma comunicação única das empresas, isso é muito legal, porque depois de 3 dias eu recebi um e-mail. Obrigada por comprar na Farm, quem te atendeu foi a Érica, curtiu comprar com ela. Então, isso tem a ver com recompra, pós-venda e ainda pesquisa, né, que faz parte da pós-venda. Então, assim, eu sei que eu estou falando muito em produto aqui, que é mais fácil a gente exemplificar, mas pensem no negócio de vocês, o que vocês conseguem fazer depois que a pessoa contratou teu serviço ou produto, né? Que tipo de ações, que tipo de relacionamento eu posso ter com ele. Pesquisa, então, eu trouxe da Mari também, que eu comprei na loja física, e aí também depois veio pesquisa. Pesquisa é muito importante. Só que o que acontece hoje já está muito diferente, né? Mas o que acontecia era aquela pesquisa com várias perguntas lá, tu olhava, tinha 50 perguntas, e aí tu já não respondia. Então, hoje está se usando muito, assim, essas imagenzinhas de 1 a 5, ou 3, né? Bom, muito bom e ruim, enfim, que é mais fácil de mensurar também. Um fluxo agora da Jeep, tá? Que aí falando muito da parte de redes sociais, né? Para a gente conseguir agregar tudo, então. Então, esse foi um post no Instagram da Jeep, tá? De cadastre-se. Esse post aqui, esse cadastre-se aqui, ele é mesmo do formulário do Facebook Leads Ads, tá? Que está integrado com a plataforma. Então, imagina o seguinte, me interessei pelo Jeep, me cadastrei aqui, e aí eles começam a mandar nutrição por e-mail, tá? Sobre o Jeep, sobre ter o Jeep, benefícios, enfim. E eles, na verdade, te levam para o agendamento test drive, test drive. Obviamente, depende de engajamento, né? Então, conforme tu vai visualizando os e-mails, né? Nesse caso aqui, foi a minha colega que comprou no fim, ela não atendeu as ligações, então eles continuaram, né, por e-mail. Então, até que tu consiga agendar o test drive, já te mando uma landing page para te agendar mesmo, porque o intuito deles é tu agendar o test drive. Depois que tu andou, se tu tiver dinheiro, teoricamente tu vai comprar, né? Então, eles agendam.
E depois que tu compra, claro que assim, eu não vou mostrar todos os e-mails, que são muitos, tá? É muito legal a régua deles. Mas depois que tu compra, tem toda uma ação de pós-compra, de pós-venda, tá? E falando também, obviamente, em acessórios que tu pode comprar e upsell, né? Então, isso, a régua deles é bem legal, assim. Até a Carol chegou a desenhar ela aqui, mais ou menos. Depois vocês vão ver no material que eu vou mandar para vocês. Mas, então, esse é um exemplo de que começou nas redes sociais, foi para a parte de fluxos automáticos de e-mail, nutrindo o lead, até conseguir o agendamento test drive, a venda, e depois o pós-venda que continua aí. Todos, eu não sei exatamente quantos e-mails recebe, mas até hoje a Carol recebe e-mails lá do clube que eles têm, enfim. Então é um exemplo bem legal, assim. Bom, aí falando então de envios que a gente não fala que são fluxos, né? Porque fluxos a gente pensa em muitos e-mails, né? A gente fala que são ações recorrentes, talvez. Então, envios de aniversário. É muito simples fazer envios de aniversário, gente. Só que a gente precisa saber como é a data de aniversário do cliente, óbvio, né? Isso, assim, de novo, coloco no formulário de compra, pode ser. Não no formulário lá do meu site, né? Quando eu nem sei se a pessoa vai comprar. O de compra pode ser. E aí, o legal dessa ação é que vocês podem usar, então, a data, não só no mesmo dia. O aniversário é uma coisa dizendo o seguinte: hoje é seu aniversário, parabéns, você recebe desconto, show. Só que, por exemplo, é o seguinte: eu sou um salão de beleza. Eu posso mandar uma semana antes, 2 semanas antes, é o seguinte: Carolina, é o seguinte, sabemos que seu aniversário é daqui 2 semanas, quem sabe você já agenda no seu dia, o cabelo, maquiagem, para você ficar linda. Nós vamos te dar um desconto de 10%. Então, esse tipo de data que tem no campo que vocês vão cadastrar, ele serve para antes, durante e depois. Então, essa data serve para envios, por exemplo, antes do aniversário, no dia do aniversário e depois. Depois seria o pós-venda, por exemplo, tá? Então, isso a plataforma ela faz de uma forma bem legal. E o aniversário é muito simples, porque tu cria um template, obviamente personalizado com nome e outras informações que tu tiver, com desconto, e tu deixa rodando o ano inteiro. Então, todos os dias que alguém estiver de aniversário, a plataforma envia automaticamente isso. Bom, vamos falar então sobre carrinho abandonado. Deixa eu só, a gente tem uma dúvida aqui. Carol, estou no segmento de telecomunicações, só serviço, ok? Não tem problema, assim, ó. A gente também vende serviço, tá, Adriana? Tudo que eu tô falando aqui, obviamente, que nem eu falei, a gente fala muito em produto por ser mais simples, mas, por exemplo, aqui, ó, a gente colocou um abandono de carrinho da Unicinos, tá? Ele vende um produto, mas nada é mais do que um serviço. Por quê? Porque você está te inscrevendo numa universidade para cursar, né, ao longo de X tempo. Então, assim, o que dá para fazer? Conforme um formulário que a pessoa preencher, então tu coloca ele num fluxo automático, mas também tu consegue fazer isso, tu consegue rastrear esse lead no site. Então, nesse caso aqui da Unicinos, ele tinha um formulário. Esse formulário, quando ele não preenchia tudo, ele recebia esse e-mail. Você começou a se inscrever, mas ainda não terminou, tá? E aqui está o carrinho abandonado, óbvio, de produto, né? Isso tudo dá para fazer com a plataforma. É difícil, de repente, Adriana, fazer isso em segmento de telecomunicações, mas a gente teria que entender, assim. Porque para relacionamento, para comunicação, dá para fazer bastante coisa. Depois a gente pode conversar, assim, pensar em algumas estratégias legais que dá para fazer. Tudo dá para fazer, né? A gente só tem que entender qual é o público, que tipo de comunicação a gente vai mandar para esse público, de quanto em quanto tempo, né? O produto em si é mais simples porque tu quer vender e tu vai colocar o produto e o conteúdo em si do produto. Mas o serviço também, ele tem muito a ver com relacionamento, que é o que a gente tenta fazer, mandando conteúdos toda semana, né? Enfim, nós também é um serviço. E aí, gente, depois que tudo isso que eu tô falando aqui das ações, né, começa a dar começa a dar um monte de ideias para a gente fazer. E o que acontece, tá? Geralmente a gente atende o cliente começa a fazer um monte de fluxos, tudo funciona, e daqui a um ano a gente vê que tem pessoa, as ações já não estão dando muito resultado, porque a gente vai vendo que as coisas continuam iguais e que a gente não está mensurando o resultado de tudo isso. Então, o que é muito importante? De tempos em tempos, a gente conseguir identificar quais são os contatos que não estão abrindo mais o e-mail, quais são os contatos que estão dando erro,
conseguir fazer uma limpa e essas são ações de reengajamento. Então, a Magazine Luiza é ótima nisso, óbvio. O que a gente consegue identificar na ferramenta? Quem não visualizou meus e-mails por X tempo, eu posso mandar ações diferentes para essas pessoas. Eu não posso simplesmente achar que o meu fluxo de automação, que está lindo, maravilhoso, ele está sempre com todas as pessoas da base. Não, se a pessoa deixou de visualizar meus e-mails, meus conteúdos, eu tenho que fazer uma ação de reengajamento para trazê-la de volta. E essa ação ela tem que ser querida, ela tem que perguntar se a pessoa quer continuar recebendo, porque para mim, para vocês, é mais importante eu ter um mailing menor, mais engajado, do que um mailing enorme e pouca visualização, né? Vocês vão pagar uma plataforma mais cara, vocês vão prejudicar muito os envios de vocês, né? Então, a ideia é conseguir mensurar e conseguir fazer limpas de tempos em tempos, assim, com filtros. A gente tem descanso de base, a gente tem outras funcionalidades também para isso, tá? Aqui o Paulo está perguntando se ele consegue programar disparos de aniversário pela plataforma de e-mail da Dinamize. Sim, é bem simples de fazer, Paulo. Pode me mandar um e-mail no final ali, que eu te coloco em contato com o suporte, é bem simples. Só tem que ter na tua plataforma, então, a data de aniversário do teu cliente e a gente faz uma recorrência diariamente. Então, todos os dias, por exemplo, às 9 da manhã, eu vou ver quem está de aniversário e faço o envio. É bem simples mesmo. Me manda e-mail que depois eu te mando o linkzinho, tá bom? Vamos continuar que já estou falando demais aqui, quase uma hora. Aqui tem outras ações de reengajamento que eu peguei aqui para vocês terem uma ideia, mas é bem legal isso, sabe? A gente é impactado quando a comunicação é diferente para a gente. Mais ações de reengajamento, sentimos falta. Vamos ver o que a Carolina está escrevendo aqui, minha xará. Eu já fiz várias limpezas nos cadastros e a nota da minha base de dados é sempre baixa, 2 estrelas na plataforma. O que posso fazer para melhorar mais isso? Carol, a gente vai ter que analisar a tua base, tá? Eu tenho que, de repente, tu me manda um e-mail, eu vejo ali direitinho como que a gente pode ver, como a gente pode fazer filtros e segmentações. Tem que ver que tipo de limpeza tu já fez, tu deletou esses contatos, deixou eles de lado. Porque uma coisa é o seguinte, tu tem a tua base completa, o que é importante? Tu filtrar e começar a fazer ações para e-mails engajados. Então, às vezes, tu mantém a tua base, mesmo que seja ruim ali, para manter o histórico, mas aquelas estrelas vão continuar abaixo. Mas o que importa realmente são os relatórios, são a mensuração de cada ação. Então, a gente tem que ver essas as últimas ações que vocês fizeram, como é que está o índice de visualização, de cliques, de entrega. Então, manda depois um e-mail para mim ali, que aí a gente consegue analisar isso, tá? E aí, falando de ações de engajados, tá? Eu tenho um exemplo aqui, que essa tela tá meio feinha. Desculpa pelas telas também, porque não sou designer. Mas, assim, eu quero contar para vocês o seguinte, eu tenho um cliente que vende software por e-mail, tá? Ele manda simplesmente um e-mail por mês para toda a base. Então, aqui, se vocês forem ver, então, o público é 109 mil pessoas que ele tem na base. Claro que já tirando aqui os descadastrados, né, os erros e tudo mais, ele sempre mandava para esse. E aí, o que ele conseguia ali? Um percentual de visualização de 4,32, mais ou menos. E ali, isso aqui foram dois exemplos que eu peguei para vocês, tá? E cliques 492, ok. Aí, toda vez que eu ia lá, eu falava, fulaninho, faz o seguinte, vamos pegar um filtro de engajados, que são as pessoas que visualizaram nos últimos 6 meses, e vamos enviar só para eles. Teve uma certa resistência de anos, mas depois eu convenci ele, ele foi lá e fez. De 109 mil, os engajados caíram para 23 mil. Olha só, 23 mil, gente. Mas olhem a visualização. Mais pessoas visualizaram, tá? Não vou olhar para o percentual, obviamente, né? Mas olhem pelo número, 4.387 pessoas visualizaram no momento que eu peguei, que eu printei essa tela. Então, imagine, um número muito menor de contatos, mais visualização. Por quê? Porque a gente tirou os e-mails que não eram mais engajados, que as pessoas não visualizavam mais, daqui a pouco tinha até spam trap na base, enfim. Só que o melhor de tudo, eu liguei para ele e falei assim, tá, me conta como é que foi a tua ação. O melhor de tudo não é nem isso. O melhor é que ele disse o seguinte, Carol, tu não acredita que eu consegui vender muito mais com essa ação com menos e-mails. Então, assim, quando a gente fala de ações de engajados, segmentação de base, e quando as pessoas me perguntam se o e-mail marketing ainda funciona, ele funciona, mas só que de... Então, eu trabalho há quase 2 anos na Dinamize, de 2009 para agora,
mudou, não é mais um CDzinho que tu compra com contatos, tem a ver com captação de contatos novos, com fluxos, com engajamento, segmentação. Então, com certeza dá resultado, dá muito resultado, só que dá mais trabalho, porque tem que segmentar a base, tem que pensar em conteúdo. Então, e esse exemplo que eu coloco, eu falo, porque assim, é muito legal tu entender que fazendo para menos pessoas, tu atinge mais gente, tu ainda consegue vender mais. E eu trouxe vários fluxos aqui para vocês, tá? A gente adora criar esses fluxos, tá? Então, a plataforma ela tem disponível aí N fluxos já, com os templates, mas também a gente ajuda com a nossa equipe de CS também a criar fluxos. Então, esse é uma jornada de compra que tem de novos contatos, então cadastro site, pop-ups, landing pages. Depois na filmagem, no videozinho que a gente vai mandar depois para vocês, vai aparecer isso aqui. Primeira compra, compradores regulares, parou de comprar. Então, assim, fluxos tem diversos. Ah, eu adoro um fluxo, legal, mas a gente tem que entender para o teu negócio que fluxo que a gente pode fazer. Um fluxo que é básico para todos os negócios tem que ter é o de boas-vindas. A pessoa se cadastrou em algum lugar e recebeu um e-mail. Só tem que realmente entender o que a gente vai colocar no e-mail. Mas, assim, a gente precisa pensar, então, no negócio de vocês. Muito importante entender qual caminho que o lead vai fazer, que tipo de ações eu vou mandar para cada um, que tipo de estratégias, tá? E a gente auxilia muitos clientes a fazerem isso, tá? E depois implementar na plataforma. Então, basicamente aqui, tudo que eu falei, eu sei que eu não parei de falar, porque é muita coisa, tá? Mas se a gente for aos poucos, a gente consegue ali, né, fazer algumas ações bem legais e ter bastante resultado. Vamos para o resumo de tudo, tá? Já estou até ficando sem voz. Vamos para o resumo, então, de tudo que eu falei aqui. Avalie a sua base de contatos. Por que eu falo isso? Porque eu falei de inbound marketing, falei de captação, só que a gente tem, geralmente, quando as empresas vêm para a gente já tem uma base de contatos antiga. Então, é essa base que a gente tem que segmentar por, mas eu não sei como é que eu segmento. Filtra por data que essa pessoa, que essa base comprou, mais de 2 anos não vamos usar. Né? Então, primeiro, a gente avalia a base, segmenta a base que vocês já têm e começa a fazer ações. Segundo, então, depois das personas, criar conteúdo, cria pontos de conversão no site, nas redes sociais, cria landing pages, depois defina regras de automação, bem eu falei, boas-vindas. Não esqueça do pós-venda, que é muito importante depois que o cliente comprar de ti, tiver interesse, continua se comunicando com ele. E mensure os resultados. Basicamente é isso, né? Não é simples, mas dá resultado, é muito legal. Com as plataformas que tem no mercado, ajudam muito a parte de mensuração, nem se fala. E a gente fica à disposição aí de vocês para qualquer dúvida, tanto das plataformas, tanto da estratégia, quanto colocar isso e implementar, então, na plataforma em si. Tentei falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas, trouxe alguns exemplos para vocês entenderem, tá? E agora eu fico à disposição para dúvidas. Qualquer coisa tá aí meu e-mail, tá? carolina@dinamismo.com. Podem me mandar e-mail, eu direciono para as áreas. Então, hoje, além do CS, que é o Customer Success, que é o sucesso do cliente, a gente tem o suporte. Nosso suporte, geralmente, então, a gente recebe muitos elogios por dia, porque a gente tem pessoas atendendo ali no chat, e-mail, telefone. Então, o suporte dá um monte de dicas. A gente tem também agora certificações das plataformas, que é bem legal para quem não fez ainda. Tanto o Dynamize Automation quanto o Dynamize Email, tá? Procurem ali, se vocês quiserem, posso mandar o link. São vídeos, são aulas de tudo, todas as possibilidades da plataforma. A gente faz um monte de webinars estratégicos também. A gente tem um monte de coisas gravadas no nosso YouTube. Enfim, conteúdo não falta. E vou dar uma dica para vocês também sobre conteúdo, que é muito difícil fazer. Os nossos conteúdos, eles são bem específicos, então é complicado a gente achar terceiros que consigam escrever. Então, além da nossa equipe, a gente tem pessoas que escrevam, obviamente, que são direcionadas para a parte de conteúdo, lá o nosso Super Bruno, que faz um monte de conteúdos legais. A gente também tem na equipe pessoas que escrevem, que são de outras áreas. Então, por exemplo, a parte de atendimento que está junto ao cliente, ela ajuda também com textos, porque ela sabe a necessidade do cliente. Então, se vocês têm dúvidas de quem pode escrever isso, claro, não é todo mundo que consegue escrever, mas coloca outras pessoas da tua equipe escreverem, não só o pessoal do marketing.
que às vezes as pessoas elas consigam se comunicar de forma mais clara, tá? Isso deu super certo pra gente. A gente contrata terceiros também para escrever coisas mais genéricas, obviamente, mas o conteúdo é muito importante para a parte de otimização do site, tá, gente? Agradeço aí todo mundo, agradeço essa sexta-feira aí. Espero que em breve todo mundo volte para as empresas, né? Que isso passe, que seja só um momento. E eu estou bem positiva e eu vou colocar aqui o meu vamos, né? A gente precisa dessa economia também melhorar, então, o que vocês precisarem da gente para vender, para se comunicar, enfim, a gente está aqui. Querem fazer alguma pergunta? Jorge, pode fazer uma pergunta, sim. Estou aqui para isso. Obrigada, gente, todo mundo que está dando feedback positivo ali. Outra Carol aqui, coloquei ali também no bate-papo, pessoal, o link para a realização das certificações da plataforma. Então, quem já é cliente e quer saber tudo sobre a plataforma, funcionalidades e tudo mais, entrem ali e façam as certificações. A gente deixou ambas as certificações gratuitas. Isso, depois, legal, Jorge, pode mandar por e-mail também. Show, muito obrigada, gente. Legal, legal saber que vocês gostaram. Qualquer dica, qualquer sugestão que vocês tenham, a gente faz. Então, a Carol, outra Carol também faz geralmente os webinars também sobre empregabilidade. Então, tudo que vocês tiverem de sugestão para os próximos, coloquem ali. Agora a gente está convidando parceiros também para fazer o webinar com a gente. Então, se vocês têm um assunto legal que tenha a ver com o nosso mercado, com a parte de marketing em si, entre em contato, a gente pode combinar alguma coisa, tá bom? Então tá, gente. Boa sexta-feira para todo mundo. É isso aí e fico à disposição.